A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Arnaud Barbosa, um dos pastores do Ministério Brasil para Cristo. A nossa igreja, a nossa congregação fica ali em Formosa, Goiás. E é com muita honra e alegria que eu te convido a estudarmos o capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Eu sei que você deve ter lido uma vez, leia duas, leia 3 vezes, porque realmente é um capítulo extraordinário. Mas antes de adentrarmos neste tema, nos temas apresentados aqui em Marcos capítulo 2, é importante lembrarmos que o Evangelho de Marcos foi escrito visando alcançar um público gentil, formado principalmente pelos romanos. Sendo assim, veremos que a prioridade desse livro é relatar exatamente as obras de Jesus Cristo, os quais prova que ele é realmente, de fato, o Filho de Deus. E olha, já que esse público onde esse evangelho é endereçado é o público romano, nós podemos observar que há uma diferença, por exemplo, entre os romanos e os gregos. Os gregos é um público apaixonado pelas teorias, apaixonado pelas filosofias, pelas teses, enfim, pela argumentação, pelo saber. O público romano já era completamente diferente. Eles queriam ver a ação, eles gostavam de ver domínio, autoridade, poder. Então, falar de Cristo, convencer eles a respeito de Cristo, era mostrar o seu poder e a sua autoridade como Filho de Deus. E é exatamente isso que o Evangelho de Marcos faz, especialmente aqui no capítulo 2. No capítulo 2 é interessante, porque além de provar que Jesus é o Filho de Deus, os relatos aqui apresentados também vai mostrar que esse Senhor e Cristo, ele realmente veio com uma missão específica. Ele veio para ser o servo de Deus. E como servo, ele veio para servir a humanidade. Ele veio como uma espécie de médico para tratar dos doentes, não somente os doentes da vida física, mas os doentes da alma, as pessoas sofridas, as pessoas arrebentadas e destruídas por causa do pecado. Jesus Cristo, ele veio, amados, como um homem para ser rei, ele veio sim para instituir o reino de Deus, mas ele não queria ser aqui nessa terra, na sua primeira vinda, ser ovacionado pelos homens, ser aclamado pelas pessoas. Pelo contrário, ele queria que a mensagem do Evangelho alcançasse o maior número de pessoas possíveis, para que os pecadores eles viessem a alcançar, por meio das boas novas, a mensagem de que o reino de Deus estava vindo, mas estava dando uma oportunidade para que eles se recuperassem e tivessem novamente o acesso a Deus e o acesso à eternidade. É espetacular, meus amados. É espetacular porque os religiosos da época, aqueles que se autoconsideravam sãos, santos, eles não conseguiam entender essa imagem. Eles esperavam um Messias, um Cristo que viesse em favor dos justos, que olhasse apenas para os justos, ou pelo menos aqueles que se achavam justos. Mas contrariando a sua expectativa, o Messias vem justamente procurando os pequenos, ele vem procurando os mais frágeis, ele vem procurando aqueles que realmente necessitavam de um cuidado e de um carinho especial. Olha, meus amados irmãos, nós encontramos a exemplo disso aqui em Marcos capítulo 2, a partir do verso 13 em diante, nós encontramos Jesus Cristo, ele chamando um discípulo, em especial chamado Levi. Levi, que seria depois conhecido como Mateus, que foi um grande apóstolo e evangelista, ele era um publicano, um homem que cobrava impostos, um homem que trabalhava para o Império Romano. Por isso, ele era odiado pelos demais judeus. Isso também porque muitos publicanos verdadeiramente se aproveitavam dessa posição para cobrarem mais impostos e para lucrarem às custas da miséria do seu próprio povo. Eles não tinham uma boa aceitação pelos demais judeus. Então, Jesus, quando vem
Jesus olha para pessoas como Levi e chama ele para transformar a vida dele e realmente fazer dele um grande apóstolo. E a gente percebe que ao ser chamado por Cristo, o que ele faz? Ele faz algo diferente. Amados, ele fica tão feliz, ele fica tão alegre pelo seu chamado, que ele simplesmente faz um grande banquete na sua casa e convida Jesus para estar ali junto com os seus amigos. E quem eram os seus amigos? Eram outros publicanos e muitas pessoas consideradas pecadores. Olha o nível de amigos que Mateus tinha. Mas essas pessoas estavam ali porque os seus corações realmente tinham um grande desejo de aprender e de se alimentar com a palavra, com os ensinos do Messias. Mas não estavam ali, amados, somente aqueles que queriam de fato se alimentarem do Messias. Estavam ali também os escribas, os fariseus, aqueles que estavam realmente criando um grande conflito com o Filho de Deus, por não entenderem qual era a real missão do Messias quando ele viesse até o povo de Israel. E foi isso que aconteceu, amados. Jesus, ao ver a murmuração dos escribas, por verem ele com naturalidade, comendo e conversando com os pecadores, coisas que os religiosos não faziam, amados, ele diz claramente: olha, eu vim para os doentes, eu sou o médico que os doentes e sofridos tanto procuravam. Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Essa é a mensagem central de Marcos capítulo 2. Um Cristo que veio salvar pecadores. Mas a gente observa que no capítulo 2, logo o primeiro relato, como prova disso, é o relato da cura de um paralítico em Cafarnaum. É claro que o episódio realmente é extraordinário. A forma como Jesus estava naquela casa, a casa cheia, não tinha espaço para entrar mais ninguém, e 4 homens decidem a qualquer custo levar um paralítico até Jesus. E o que eles fazem? Eles realmente fazem algo inusitado. Eles abrem o telhado daquela casa e eles, com toda a luta e dificuldade, colocam aquele paralítico até a presença de Jesus Cristo. E daí então Jesus diz uma frase, que era a frase que aquele paralítico mais precisava ouvir. Mas essa frase provoca um grande conflito maior com os fariseus e os escribas ali presentes. Jesus olha para aquele homem e diz: filho, perdoados estão os seus pecados. Apesar dos religiosos ali não proferirem palavra nenhuma, mas eles ficaram escandalizados. Dentro de seus corações eles murmuraram: quem esse homem pensa que é? Esse homem pensa que é Deus? Esse homem está blasfemando. E aí Jesus, como Filho de Deus, conhecia também o pensamento dos homens. Então começa a revelar exatamente aquilo que eles estavam pensando. E faz um questionamento. Vocês acham mais fácil dizer o quê? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? Amados, é claro que você olhar para alguém e dizer: olha, você está perdoado, é muito mais fácil do que você olhar e dizer: levanta-te e anda, para um aleijado naquela condição e aquela pessoa de repente se levantar. E Jesus então, ele pega aquilo que era mais difícil, impossível aos olhos humanos e realiza. Jesus realiza um milagre na vida daquele homem. Jesus olha e diz: para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados. Ele olha para o paralítico e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Amados, aquele homem andou na mesma hora. Naquele instante, muitos ali dentro, com certeza, começaram a perceber que aquele homem que dizia ter autoridade para perdoar pecados, que era algo atribuído somente a Deus, ele fazia coisas que somente Deus poderia fazer em favor das pessoas. Obviamente, ele era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Que maravilha, né, meus irmãos? Mas Marcos, então, ele relata ainda mais 2 episódios de grande conflito entre Jesus e os judeus. O primeiro, ele é interessante, porque aqui
os fariseus e os discípulos de João Batista, eles acham estranho os discípulos de Jesus não jejuarem. Começamos a observar algo interessante. Neste evangelho, Jesus começa então a predizer a sua morte. Quando ele começa a explicar, dizendo, na presença do noivo, os amigos se alegram, os amigos ficam felizes. Mas quando o noivo será tirado, os amigos então começarão a jejuar. É claro que ele estava falando a respeito da sua morte. Haveria um momento em que o Messias iria ser morto. Haveria um momento em que o Messias iria ser arrancado da terra dos viventes. E nesse momento, os seus discípulos jejuariam, mas não um jejum por motivo de consagração pessoal perante o Senhor, mas um jejum de luto e de pranto, o que de fato vai acontecer algumas páginas depois aqui deste episódio. Mas outro ensino importante que ele traz ali, especialmente para os discípulos de João Batista, que na realidade permaneceram dizendo-se ser discípulos de João Batista, mas não entendiam a própria mensagem de seu mestre. Ora, João sai de cena, ele veio apenas preparar o caminho para o Messias. Quando o Messias veio, ele encaminha os seus discípulos até Jesus, que era o Messias, o Filho de Deus. Mas parece que havia um grupo que não haviam entendido nada do que estava acontecendo. E um grupo, pelo que vemos, que andavam, que procuravam se envolver com os religiosos. E aí Jesus diz, olha, ninguém põe vinho novo em odres velhos. De fato, se vocês querem entender a própria pregação de João Batista, o que é o Evangelho, o que é essa boa nova, se vocês querem experimentar verdadeiramente esse vinho novo, se tornem odres novos, se desapeguem, se lancem fora desse odre velho, que significa uma vida apegada pelas tradições dos homens, apegada pelos conceitos humanos, e se lancem a Deus. Amados, havia discípulos de João Batista que testemunhou que Jesus era o Filho de Deus, e mesmo assim, eles ainda não se tornaram discípulos de Jesus Cristo, por incrível que pareça. Mas aí nós vamos encontrar então um episódio final, que é quando Jesus, ele volta de uma de suas viagens, e junto com os discípulos, ele passa em algumas searas e começam a recolher espigas. Quando ali os fariseus observam aquele acontecimento, seus discípulos recolhendo espigas para comer num dia de sábado, eles ficam escandalizados. O que está acontecendo? Esse homem está quebrando as leis, esse homem está se desfazendo das leis de Deus. É claro, amados, que na lei dizia que o homem não poderia realizar trabalho nenhum no dia de sábado. Porém, amados, ali havia um momento de fome e eles não estavam simplesmente realizando um trabalho por fazer. Eles estavam apenas colhendo o necessário para matar a sua fome. Mas aqueles homens estavam mais preocupados com as regras do que com a necessidade daqueles discípulos. E olha, amados, havia muitas regras, como por exemplo, não colher espigas, que não era bem uma regra bíblica, mas era uma regra da tradição dos religiosos com a finalidade de se autodisciplinarem e disciplinarem o povo para melhor guardar as leis de Deus. E isso até certo ponto era bom. As regras que os homens criam com a finalidade de adaptar o povo a cumprir a lei de Deus, elas são importantes sim, mas quando essas regras passam a ter um valor maior do que a própria base, que é a própria lei, a própria palavra de Deus, é o momento de começarmos então a observar o que está errado. E Jesus então vem e rompe com essas regras, ele rompe com essas leis. Primeiramente, ele mostra que ele é Senhor do sábado, né? E ele, como Senhor do sábado, ele criou o sábado em benefício do homem e não o homem em benefício do sábado. Outra coisa interessante, se nós pararmos para observar, o sábado foi um dia especial que Deus preparou para que o homem parasse de trabalhar para o homem e apenas descansasse, tirasse um dia exclusivo para servir ao Senhor. Jesus trabalhava
todos os dias, não para o homem, mas para o próprio Deus. Ou seja, cada dia da semana para Jesus Cristo, na prática, era como se fosse um sábado. Então, meus amados, vemos o erro grotesco em relação à interpretação das leis. Cristo era o cumprimento das leis. Podemos observar que Jesus também, ele cita o exemplo de Davi, quando ele comeu os pães da proposição. Ora, Deus não o puniu, porque Davi era um homem que trabalhava para o seu Deus, era um homem que servia o seu Deus. E da mesma forma, Cristo, ele se comparando a Davi, na mesma situação, no mesmo motivo pelo qual Davi quebrou aquela lei no passado, nós observamos que aqui ele estava se auto-identificando como aquele que veio de Davi, aquele que veio da raiz de Davi, para de fato ser o rei dos judeus, o rei que veio salvar, o rei que veio transformar a vida dos judeus. Não só dos judeus, obviamente, de toda a humanidade. Meus irmãos, que capítulo extraordinário! Que os irmãos possam gravar essa mensagem no coração e compartilhar, se assim você desejar. Fique com Deus e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.